Meus irmãos, como de manhã eu disse a vocês, e aqueles que estão na igreja sabem o quanto eu sou repetitivo em algumas coisas, eu gosto de usar personagens bíblicos para que nós possamos aprender nos seus erros e acertos. E Dia dos Pais, Dia das Mães, nós podemos olhar mais profundamente, uma vez que na nossa igreja nós temos procurado pregar sobre alguns assuntos específicos ou sobre livros de maneira expositiva, como temos feito com ah, o livro de Romanos. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre um dos personagens que algumas vezes eu já pincelei sobre a vida dele, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco sobre ele, sobre o seu ministério, sobre os seus erros, infelizmente, seus poucos acertos. Mas vamos falar sobre Eli, o sacerdote Eli. E para isso, quero convidar vocês que abram as suas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos de número 11 até o versículo de número 36. Nós vamos falar sobre Eli, sacerdote Eli, sobre o seu exemplo como pai, os seus inúmeros erros e seus poucos acertos e como isso pode reverberar na nossa vida, como isso pode ser para todos nós cristãos salvos em Cristo, um exemplo da atitude que nós devemos ter e não ter em relação aos nossos filhos. Eu sempre reforço que em datas especiais a gente não está pregando apenas para um nicho de pessoas. Não são apenas para os pais, mas também para as mães, para aqueles que um dia almejam ser pais, para aqueles que são salvos em Cristo nosso Senhor. Vamos ler então, meus irmãos. Me acompanhem, por favor, versículos 11 até o versículo de número 36. Eu estou chegando ali. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículos 11 a 36. Vamos começar com o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de madar agora, se não tomá-la-ei à força. Era, pois, muito perdão, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucane, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam à sua casa. Verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ele muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estais fazendo progredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor,
quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisas aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o seu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-te-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que testar da tua casa, ou perdão, que restar da tua casa, virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Deus abençoe sua palavra, vamos orar. Amado Senhor, nós estamos em sua presença e pedimos a sua direção sobre os nossos corações. Ó Deus, mesmo desfalcados de muitos dos nossos irmãos, por também ser um dia dos pais, pela distância, pelo trabalho, pelas circunstâncias que pertencem ao Senhor, e tu sabes o motivo de alguns dos nossos irmãos não estarem em nosso meio. Mas eu oro que o Espírito Santo dirija os nossos corações. Eu oro que a tua palavra penetre profundamente em cada um de nós. Porque se apenas um de nós, ó Deus, nos atentarmos à tua vontade, à tua palavra, isso será transformador não só a esse indivíduo, mas a todos aqueles que estão à sua volta. Usa o teu servo como instrumento da tua vontade, Senhor. Levanta um povo fiel ao Senhor, cujo desejo seja unicamente servir a ti. É o que nós agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é de hoje que há compreensão de todos que a idolatria para o Senhor é o pior pecado que existe. Deus não aceita uma adoração, ou não aceita ter a sua adoração dividida com qualquer outra pessoa ou objeto. O Senhor é claro em dizer que apenas há um único Senhor, e que este Senhor deve ser aquele cujo o cristão hoje, não estamos falando do crente do Antigo Testamento, mas o cristão hoje possa servi-lo de todo o coração. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. No Dia dos Pais, meus irmãos, não há como não dizer a vocês que, lamentavelmente, existem muitos pais que, assim como o sacerdote Eli, eles idolatram os seus filhos. Eles fazem dos seus filhos ídolos, cujo desejo é somente para fazer a vontade deles.
para fazer aquilo cujo desejo do coração dos seus filhos seja mais importante. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, quando eu lembro da minha infância, e as minhas meninas, elas estão carecas de ouvir isso, que a minha vida não foi talvez nem 5% daquilo que é a vida delas hoje. Pela graça de Deus, nunca nos faltou comida, mas nós vivíamos uma situação muito difícil quando eu era pequeno. Hoje, as minhas meninas têm o conforto que eu nunca tive. Mas o que nós precisamos fazer com isso? Muitos, às vezes, querem fazer dos seus filhos aqueles cujo desejo era o seu quando eram crianças. Então querem, talvez, fazer com que os seus sonhos tornem-se realidade na vida dos seus filhos. E aí, esse é um grande problema, por quê? Porque pode causar certas frustrações nos próprios filhos, mas principalmente acaba por fazer com que muitos desviem o seu coração de servir ao Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história que lemos em 1 Samuel capítulo 2, versículos de 12 a 36, havia um sacerdote que era de responsabilidade de zelar pelo povo. E este sumo sacerdote, verdadeiramente, tinha os seus filhos que eram sacerdotes. E ele, vendo todas aquelas mazelas que ele fazia, que eles faziam, em vez de corrigi-los com eficiência e com dureza, ele fazia o que muitos fazem. Simplesmente chama a atenção e fecha os olhos para as coisas que estão sendo feitas. Então, a história de Eli é a história de um sumo sacerdote que idolatrava os seus filhos. Assim como vocês, ele não tinha imagens em casa. E eu espero que vocês não tenham. Assim como nós aqui, nós não acendemos velas para imagens. Mas muitos têm idolatrado coisas em seu coração ou pessoas, e isso tem tirado o seu foco do Senhor. Então, eu quero poder ensinar a vocês, meus irmãos, ou vermos algumas lições na vida de Eli, que devem despertar em cada um de nós, pais, mães, filhos, o desejo de nós servirmos ao Senhor. Primeiramente, meus irmãos, é importante explicar o que é idolatrar os filhos. Veja o verso 29, por gentileza, do capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 29. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então, meus irmãos, o que é idolatrar os filhos? Primeiramente, é honrar os filhos em detrimento de honrar a Deus. É dar mais honra a pessoas do que honrar ao nosso Deus. Também é ter os filhos como a coisa mais importante da sua vida, mais importante até do que o seu Deus. E também é dar aos filhos o primeiro lugar, que é o que deve ser de Deus. Isso é idolatrar os filhos. E às vezes pessoas fazem isso de uma maneira tão natural que elas não se dão conta daquilo que estão fazendo. Elas não prestam atenção como isso tem sido algo maligno na sua vida e como isso está prejudicando o seu próprio filho. Muitos não entendem que, como pais, a nossa responsabilidade não é agradá-los. É muitas vezes mostrar para eles, através da disciplina, cujo caminho correto deve ser seguido. E isso não é fácil. Qualquer pai que se preze entende que a disciplina é o último recurso de um coração rebelde, mas é um instrumento totalmente necessário. Então, meus irmãos, idolatrar os filhos é dar honra
aos filhos em detrimento a honrar a Deus. A segunda lição é como funciona a idolatria dos filhos. Nós já lemos o versículo 29, vá para o capítulo 3, versículo 13. Alguém leia por gentileza, 1 Samuel 3:13. Meus irmãos, vocês estão notando as palavras fortes que o autor do livro usa para citar os filhos de Eli? Então, meus irmãos, como funciona a idolatria dos filhos? Primeiramente, o sacerdote Eli adorava seus filhos com as ofertas que pertenciam a Deus. O Antigo Testamento, principalmente após a lei, e o povo de Israel seguindo a lei, e aqui no livro de 1 Samuel, eles já estavam instruídos à lei, já estavam na terra prometida. Eles deveriam seguir certos preceitos. O povo deveria seguir certos preceitos, os sacerdotes deveriam seguir certos preceitos e o sumo sacerdote deveria seguir certos preceitos. Só que os camaradas, eles faziam tudo errado. Eles se sentiam na obrigação de as pessoas estavam cozinhando nas suas casas. O miserável do cara ia lá com um garfo grande, como é dito no texto, com 3 pontas, e até o texto ele esmiuça um pouco dessa situação. Eles enfiavam na panela de alguém, até sempre achei interessante quando a Bíblia fala de marmita, né? Não vai achar que é aqueles quadradinhos que muitas vezes a gente leva, né? Mas situações onde ele pegava a carne e aquilo que talvez, se o garfo tinha os dentes grandes, aquilo que você colocava lá era aquilo que eles ficavam. Já viu gente que fica pescando coisas, né? Se você faz aquela feijoadinha, aí a pessoa pega a concha e fica só pescando os calabresas, os bacons ali. É mais ou menos isso que eles faziam. Ficavam só pescando aquilo que era bom, deixava só o resto pro povo. Então era filé mignon para eles e o resto para os demais. Mas o que o texto nos fala é que o sacerdote, ele usava as ofertas de adoração a Deus para engordar os seus próprios filhos. Aquilo que o povo estava preparando para Deus, ele permitia que os seus filhos usassem para si, para cada um deles. Também, meus irmãos, muitos cristãos não entendem que nós precisamos dar de nós mesmos aos nossos filhos. Mas nós não podemos dar aquilo que pertence a Deus. O que pertence a Deus? O domingo pertence a Deus. Todo crente que não entende que o domingo pertence a Deus, ele está em pecado. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, muitas pessoas têm apenas um dia para poder descansar. Mas entendam, meus irmãos, haverá um dia onde todos nós descansaremos de todas as cargas que nós temos nesse mundo. O que adianta nós zelarmos pelo bem material das nossas famílias e o bem-estar espiritual ser lançado no poço? Nós precisamos ensinar desde pequenos os nossos filhos da importância de, nos domingos de manhã, estarem na igreja. No colégio que as minhas filhas estudam, as programações geralmente têm sido nos dias de culto. Inclusive, a programação de Dia dos Pais vai ser num domingo lá na Orla do Guaíba. Vocês acham que eles vão me ver lá? De jeito nenhum. Existem prioridades. E na nossa casa a prioridade não é a igreja porque eu sou pastor. A prioridade é fazer a vontade de Deus. É servir ao Senhor dentro da casa do Senhor com os irmãos em Cristo. Meus irmãos, é inegociável na nossa família, se nós estamos em um lugar onde tem igreja, nós estamos lá. Se não tem igreja, nós fazemos um culto, pelo menos um culto no domingo, para que nós possamos adorar o nosso Deus. Agora tem muitas pessoas que quando saem de férias, elas deixam a sua vida espiritual em casa. Eu não digo da sua Bíblia, eu digo da vida espiritual. Muitas pessoas que dão vazão aos seus desejos carnais e com isso levam os seus filhos para poder pecarem juntos.
E todas aquelas lições que são ensinadas na escola dominical, são ensinadas nos cultos, vão por água abaixo por incentivo dos próprios pais. Então, quando nós, como cristãos, muitas vezes deixamos até mesmo de contribuir com a obra de Deus, pelo bem-estar de nós e dos nossos filhos, nós estamos pecando. Porque, meus irmãos, todos vocês entendem daquilo que nós cremos sobre ser uma contribuição a Deus. Deus ama o que dá com alegria. Ninguém nessa igreja é obrigado a nada. Só que, meus irmãos, entendam que tudo aquilo que Deus dá para nós precisamos ser gratos. Seja na igreja de Deus, sejam com os missionários cujo coração está em servir ao Senhor na obra, de alguma maneira nós precisamos retribuir tudo aquilo que Deus tem feito a cada um de nós. Só que quando muitos de nós deixamos de fazer as coisas de Deus, por causa do nosso bem-estar, nós estamos pecando. Alguns que às vezes escolhem as moedas para as contribuições, mas não medem esforços para comprar tênis de marca, para comprar roupa de marca, para comprar coisas que muitas vezes são supérfluas. A palavra de Deus diz que aonde está o seu tesouro vai estar o seu coração. Se nós deixamos tudo que sobra para Deus, nós estamos em pecado. Provérbios capítulo 3 fala totalmente o contrário. Fala sobre honrar a Deus com as primícias da sua renda. E aqui eu não estou falando sobre teologia da prosperidade, meus irmãos. Ao cristão fiel, ele sabe aquilo que deve ser a sua parte e a parte que você deve contribuir com a obra de Deus. Muitos de nós somos maus administradores e deixamos de contribuir, pegando aquilo que muitas vezes é devido à obra de Deus para o nosso bem-estar ou para o bem-estar das nossas famílias. E isso é uma lição que nós estamos ensinando para os nossos filhos, que a obra de Deus ela está em segundo lugar. Um grande problema. Existem pessoas, meus irmãos, que nós entendemos que algumas vezes elas pegam domingos para poder estar com as suas famílias. Eu acho completamente normal um dia dos pais, onde alguns dos irmãos não vêm para estar com as suas famílias. Mas em contrapartida, quando nós pegamos os domingos para poder passear e deixamos de vir na igreja, nós estamos ensinando aos nossos filhos que o lazer é mais importante que o nosso. Existem, em média, 52 domingos em cada ano. Em média, 52 domingos em cada ano. É claro, meus irmãos, existem oportunidades que nós vamos deixar de estar na igreja. Mas se você está em Porto Alegre, a igreja tem 2 cultos. É importante pelo menos estar em um deles. Nós não podemos manifestar aos nossos filhos o desejo de estar em outro lugar que não seja a casa de Deus no dia do Senhor. Então, meus irmãos, idolatrar aos filhos é mostrar a eles que todas as coisas são centradas neles e não em Deus. Novamente, no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 13, o sacerdote Eli não repreendeu os pecados dos seus filhos. Ofne e Finéias cresceram crianças entregues a si mesmo, sem a disciplina dos pais. Meus irmãos, eu disse a vocês, eu não me lembro se disse hoje de manhã, mas no meu estudo, na sexta-feira, falando sobre educação de filhos, eu acho que na reunião de homens ontem eu disse a mesma coisa, mas as crianças, elas anseiam por rotina. Desde pequenas, as crianças, elas anseiam por rotina. Não só rotina de dormir, mas também rotina de entender que se elas fazem aquilo que é errado, elas serão disciplinadas. Nós, como pais, precisamos cultivar certas rotinas aos nossos filhos. Porém, os filhos do sacerdote Eli, eles cresceram fazendo aquilo que eles queriam. Então, quando eles eram velhos, simplesmente externavam aquilo que eles aprenderam quando crianças. Se nós achamos que só com uma conversa a gente pode tirar a rebeldia do coração das crianças, nós estamos muito enganados. Porque isso não é bíblico.
A vara da disciplina é bíblica. A disciplina dos pais aos filhos é bíblica. Esse negócio de ficar levando na conversa é um negócio que a sociedade hoje em dia tem colocado e muitos crentes têm abraçado. Isso eu não estou dizendo que o pai deve agredir os seus filhos ou deve macetá-los com a disciplina. Não. A disciplina bíblica ela é feita em amor. É isso que Deus nos ensinou. Então, meus irmãos, o sacerdote ele nunca, nunca tomou medidas para enfraquecer os pecados dos seus filhos. Sabe o que é mais triste, meus irmãos? Alguns pais sabem o pecado dos seus filhos e muitos deles ainda os incentivam a fazer. Essa é a situação mais triste no que diz respeito a crentes. Pessoas que permitem que o pecado seja cultivado dentro das suas casas. Entendam a lição, meus irmãos. Já nos foi ensinado desde o Antigo Testamento que Deus não abençoará alguém cujo coração está disposto a fazer a vontade do diabo. Se dentro das nossas famílias nós que somos líderes, permitimos comportamentos pecaminosos, não há como nossa família ser abençoada. Não há como nós querermos que os nossos filhos sejam grandes homens de Deus. Não há santo que pregue a palavra de Deus, que ensine a palavra de Deus, se o pai preguiçoso permite que o seu filho viva uma vida de pecados. E muitos pais, para simplesmente agradarem os seus filhos, permitindo que eles tenham certos comportamentos que biblicamente não se sustentam. Meus irmãos, a vida cristã é inegociável. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não existe meio termo. Às vezes nós queremos, meus irmãos, amansar certos comportamentos, certas disciplinas, para nós trazermos o coração dos nossos filhos. Só que se nós estamos afrouxando princípios que são bíblicos para ganhar os nossos filhos, podemos ganhar a afeição deles, mas estamos perdendo o seu coração. Porque a partir do momento que tal pessoa torna-se adulto, ela vai externar o desejo do seu pecado e vai virar as costas para Deus. E aí, meus amados irmãos, é exatamente isso que acontece. Os filhos, eles tornam-se adultos perdidos, simplesmente porque quando eram tratáveis ou passíveis de serem disciplinados, eles não eram. Nós não podemos ter medo de dizer não aos nossos filhos. Interessante que todas as coisas que haviam sido feitas, de maneira alguma, o sacerdote Eli agiu com severidade. Pelo contrário, quando as pessoas mostravam o pecado dos filhos dele, era como dizia o pastor Roger, talvez ele simplesmente ouvia e falava, pois é. E aí, meus amados irmãos, entenda o seguinte, nós nunca queremos causar nenhum mal naquilo que nós adoramos. Se nós amamos a Deus, sempre nós vamos querer fazer o bem para Deus. Se nós adoramos os nossos filhos, nós sempre vamos querer fazer o bem para eles, não entendendo a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Além disso, todos aqueles que nós sabemos que hoje são adoradores de imagem, pessoas que veneram certas imagens, eles tratam aqueles objetos como algo sagrado. Então você não pode chegar perto, você tem que ter todo cuidado para limpar, você tem que ter cuidado para pegar, você tem que ter todo cuidado no manuseio. Tem muitos pais que fazem dos seus filhos ídolos em seu coração. Tratam exatamente da mesma forma. Ah, não fala do meu filho. Não fala do meu filho. Ninguém tem direito de encostar a mão no filho de ninguém. Mas se nós pudermos, de alguma forma, ajudar em amor, a muitas vezes abrir os olhos em certos comportamentos que nós, como pais, às vezes não entendemos. Mas nós precisamos dar liberdade para os nossos irmãos em Cristo, em amor, nos ajudar
com certos comportamentos que os nossos filhos têm tido. Muitos pais não percebem, meus irmãos, mas estão adorando aos seus filhos. Olha o que a Bíblia nos fala. Alguém leia Provérbios 29:15, por favor. Vamos lá. Provérbios 29:15, outra pessoa vai ler Provérbios 22:15. Vocês entenderam o que está dizendo, meus irmãos? Vocês entenderam? Esse é um dos versículos que nós deveríamos anotar nas nossas vidas. Fazer um coraçãozinho, uma setinha, alguma coisa que lembre a nós pais a importância de como a disciplina é importante aos nossos filhos. Lê novamente, Vicky, por favor. Meus irmãos, até hoje, eu não sei se a Ana está aqui, eu não sei se a partir de hoje vai ser assim. Mas se for, ela vai receber a recompensa da atitude dela. Nunca as minhas filhas me envergonharam na frente dos outros no mercado. Nunca ficaram gritando, nunca ficaram berrando, nunca se jogaram no chão querendo, nunca fizeram isso. Elas sempre foram ensinadas a se portar. Às vezes, né, os filhos, parece que eles têm um timer para fazer aquilo que é errado quando tem visita em casa, né? Eu não sei se acontece só comigo. Mas às vezes você ensina as crianças e aí quando chega a visita parece que faz tudo errado, né? Mas de todas as maneiras, a palavra de Deus é clara em dizer da importância de nós disciplinarmos os nossos filhos. Provérbios 22:15. Você está lendo Provérbios 22:15, meu querido? Tudo bem, faz parte. Mais uma vez, Anselmo, bem alto. O que é estutícia, meus irmãos? O que é estutícia? Ah, pastor, que palavrão é esse? Exatamente. Meus irmãos, crianças, elas têm dentro delas aquele bichinho que quer fazer aquilo que é errado. Você fala para a criança, ó, não faz isso. Ela fica com aquele desejo dentro dela de querer fazer aquilo que é errado. Aí às vezes, então faz que você vai se dar mal. A Esther, sempre a Esther, a nossa Esther. Um dia que nós estávamos aqui na orla do Guaíba, então não faz muito tempo, eu aluguei uma bicicleta para Ana, eu aluguei uma bicicleta para mim. Sim, pessoal, a bicicleta me aguenta. E nós estávamos andando ali. E para você que conhece a orla do Guaíba, tem uma descida que algumas pessoas descem andando de bicicleta. A minha Esther estava sem freio. A Ana tinha ido na frente, eu acho que a Victória estava com a gente aquele dia. Então estava a Victória e a Ana andando de bicicleta. E a Esther queria acompanhá-las. A Esther tem uma bicicleta pequena. Só que a bicicleta estava sem freio. Aí nós falamos para a Esther, Esther, não desce. Ah, mas eu quero acompanhar. Esther, não desce que você vai se machucar. Ah, mas eu quero. Quer? Vai. Vai que você vai ver. Eu e a Tati ficamos só observando. Quando ela começou a descer e ela começou a pegar velocidade, a gente só ouviu o grito, meu Deus! Pela graça de Deus, meus irmãos, pela graça de Deus, não vinha ninguém subindo. E mais ainda, pela graça de Deus, ela conseguiu ir um pouco para a grama ali, parou, não caiu, tudo mais. Mas honestamente, no meu coração como pai, eu não queria que acontecesse nada, mas em outro lado, eu queria que ela se estrumbicasse no chão para ver que as ordens são para o benefício dos nossos filhos. Algumas vezes, como pais, nós precisamos ir além os nossos filhos quando
a estutícia, a rebeldia dos nossos corações e do coração dos nossos filhos, vai além do necessário. Nós também já fomos crianças. Nós sabemos que muitas vezes nós desafiamos os nossos pais. Mas é bíblico, meus irmãos. A palavra de Deus diz que a disciplina salvará a criança. Então são conselhos que a palavra de Deus diz. O exemplo que nós estamos vendo é de alguém que não fez a vontade de Deus, cujos filhos são maus exemplos para todos aqueles que leem a palavra de Deus. E nós vamos além. Qual foi o resultado da idolatria dos filhos de Eli? Volte para o capítulo 2, versículo de número 12, 1 Samuel 2:12. Eu lerei esse versículo, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Sabe o que significa a expressão filho de Belial? Filho de Belial eram as pessoas malignas, as pessoas más. Então, naquela época, quando tinha alguém que era perverso, na Bíblia, era chamado de filho de Belial. Imagina o seguinte: vocês, pais, você gostaria que alguém olhasse para o seu filho e falasse: você tem um filho de Belial? Ninguém gostaria disso. Mas a palavra de Deus nomeia os filhos de Eli por conta das suas atitudes. Você não precisa abrir. Em 2 Coríntios 6,15, Belial é um dos nomes de Satanás da Bíblia. Então, meus irmãos, não tem como dizer. Mesmo sendo filhos do sumo sacerdote, eles podiam ser nomeados como filhos do diabo. É como o irmão me perguntou: pastor, como alguém pode se dizer salvo se não faz aquilo que é a vontade de Deus? Judas Iscariotes, meus irmãos. Eu já preguei sobre Judas Iscariotes. Ele foi chamado um dos 12. Ele andou por 3 anos com Jesus. Em Lucas ou Mateus 10, um desses capítulos, mostram que os apóstolos eles tiveram o poder de curar pessoas, de expelir demônios. Judas Iscariotes teve esse poder. Só que a pergunta é: Judas Iscariotes foi salvo? De maneira alguma, porque ele negou Jesus. Estar dentro da igreja não faz de ninguém um crente. Segurar a Bíblia na mão não faz de ninguém um crente. Saber versículos bíblicos não faz de ninguém um crente. Andar com Jesus por 3 anos, sendo chamado de um dos apóstolos, não fez de Judas Iscariotes alguém que está hoje na presença de Deus. Meus irmãos, não se enganem. Existem pais cujos filhos nasceram, cresceram, viveram dentro de uma igreja, mas um dia eles escolheram virar as costas para Deus. Eu anseio de todo o meu coração que as minhas filhas e que as nossas crianças sejam homens e mulheres de Deus. Que sejam crianças que levem a palavra de Deus quando nós estivermos, nós aqui, né? Quando nós tomarmos o lugar da Dona Irene, com 100 anos. Quando nós formos os idosos, que os nossos filhos possam levar adiante a palavra de Deus. Mas se um dia eles não fizerem, meus irmãos, nós como cristãos precisamos ter a tranquilidade em nossos corações de que nós fizemos a nossa parte. Nos entristeceremos? Entristeceremos? Sim. Mas com a certeza de que nós fizemos a vontade de Deus. O que nós não podemos fazer é sermos indiferentes. Ver comportamentos pecaminosos, vermos nossos filhos tornarem-se filhos de Belial, filhos do diabo, e nós apoiarmos eles em sua caminhada rumo ao inferno. Nós não podemos ser esse tipo de pessoas. Hófni e Finéias estavam seguindo os passos de Satanás, e como dissemos, eles não eram salvos. Prestem atenção nessa frase, meus irmãos. Idolatrar os filhos é empurrá-los para o inferno. Provérbios 23, 13 e 14. Alguém leia, por favor. Provérbios 23, 13 e 14. Peterson, lê para nós, por favor. Eu aguardo você chegar lá, tá bom? Lê bem alto para nós. E ó, não fica envergonhado não, porque errar versículo, referência, todos nós aqui já fizemos, tá? Lê para nós aí Provérbios 23, 13 e 14.
13 e 14. 23, 13 e 14. Precisa ser mais claro, meus irmãos? Existe alguma falta de compreensão naquilo que está sendo dito? Fustigar é disciplinar, meus irmãos. Não é agredir, é disciplinar em amor. Ali não é uma profecia, meus irmãos, mas é aquilo que é correto. Todos os filhos cujos pais trouxeram na igreja, ensinaram os caminhos do Senhor, todos eles, mesmo quando longe do Senhor, eles sabem o que diz a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Ela permanece nos corações daqueles que se afastam do caminho do Senhor. Eu conheço vários exemplos de pessoas que afastaram-se do Senhor e posteriormente voltaram. E elas dizem, 100% dos casos dizem que quando estavam afastados, elas lembravam daquilo que aprenderam na igreja, aquilo que aprenderam de Deus. Então, meus irmãos, a disciplina é algo necessário para os nossos filhos. O que nós vemos também é que esses homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles menosprezavam o culto a Deus. Não havia temor de Deus em suas ações. O Senhor fala, vocês não precisam ler, versículos de 13 a 16, que eles pisavam nos sacrifícios e na adoração a Deus. Filhos que são deuses de seus pais não darão valor às coisas de Deus. E olha o resultado, meus irmãos, versículo 22. Eli foi permitindo que eles fizessem aquilo que os seus corações quiseram. Versículo 22. Olha o resultado da atitude deles, daquilo que eles se tornaram. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles se deitavam como prostitutas, sacerdotes. O mundo que nós vivemos é um mundo totalmente imoral. Eu quero dizer uma coisa a vocês. É claro que a gente não pode generalizar. Eu realmente temo que muitos dos nossos filhos, eles terão contato com coisas pecaminosas, não diante de nós, mas com seus amigos no colégio. Me lembro uma vez que a nossa querida irmã Beth disse para mim que a primeira vez que o Túlio, pequeno, viu algo imoral foi no celular de um dos seus amigos, dentro da van escolar. E hoje em dia, celular é uma porta para um mundo de iniquidades. Então, meus irmãos, se nós não disciplinarmos os nossos filhos em casa, o resultado será a imoralidade. Onde muitos deles permitir-se-ão certos comportamentos imorais como o mundo faz, e eles não verão problemas em fazê-lo. Eles se darão aos prazeres que o mundo lhes oferece, se dentro de casa nós não colocarmos os seus devidos limites. Quais são as consequências? E aí nós vamos encerrar com isso. Quais são as consequências de idolatrar os filhos? Versículo 25. Me acompanhe na leitura. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Eu quero dizer uma coisa bem séria para todos vocês. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem vai ser por nós? Os filhos e muitos de nós achamos que os nossos comportamentos pecaminosos estão sendo permitidos por Deus, quando na verdade nós estamos acumulando a ira de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos trazendo a ira de Deus sobre cada um de nós, pais permissivos e filhos pecaminosos, filhos cujo coração
é totalmente do diabo. Não são amigos de Deus, são amigos do mundo. Nós estamos permitindo que a ira de Deus recaia sobre nossas famílias. Os nossos filhos, cujo coração estão longe de Deus, um dia eles vão se ver com Deus. Existem pessoas que cometem os seus pecados achando que nada vai acontecer, mas a mão de Deus ela não se encurtou. Todas as mazelas que acontecem no nosso governo e esse monte de político safado e corrupto, me perdoem o palavreado, mas não tem outras palavras para dizer, um dia o juízo de Deus há de recair sobre todos aqueles que fazem mal. Sofro por ver aquilo que o nosso país tem se tornado? Muito, mas eu creio em Deus e creio no seu juízo sobre todas as coisas. Creio, se a minha família não fazer a vontade de Deus, eu trarei a ira de Deus sobre todos nós. Se esta igreja não fazer a vontade de Deus, nós traremos a ira de Deus sobre cada um de nós. No verso 34, não precisa abrir, Deus avisou que tiraria a vida de Ófine e Finéias. O que verdadeiramente acontece no capítulo 4, versículo 11. Vá, por favor, uma ou duas páginas à frente na sua Bíblia. Versículo 11 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ófine e Finéias. Deus disse, não quer dizer que no outro dia eles estavam mortos. A mão do Senhor não se encurtou. Aquilo que ele disse vai se cumprir. Aquilo que Deus disse vai se cumprir. E finalmente, as atitudes do sacerdote, como pai, desgraçou toda a sua família. Volte para o capítulo 2 e será os últimos versículos que nós leremos, verso 31. Capítulo 2, verso 31. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da tua casa e de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que farei a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Versículo 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ófine e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Versículo 36, será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Aqueles rapazes, eles não só trouxeram desgraça para a vida deles, mas para a vida dos seus pais e para a vida dos futuros, da geração futura da família deles. Deus, ele não é um Deus de brincadeiras, meus irmãos. Paulo vai falar aos Gálatas, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Vocês se lembram quais são as últimas palavras de João em Apocalipse 22? Vamos lá. Eu disse que eram os últimos, né? Mas às vezes eu me lembro de alguns versículos importantes. Vai lá para Apocalipse 22. Olha quais são algumas das últimas palavras que o apóstolo João diz. Versículo 11 do capítulo 22. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Meus irmãos, o braço do Senhor não se encurtou. Deus continua sendo soberano e todo-poderoso sobre a sua criação. Todos aqueles cujo mal está sendo semeado, um dia eles comparecerão diante de Deus. Todos aqueles falsos cristãos um dia comparecerão diante de Deus. Todos aqueles que um dia comparecerão diante do Senhor, clamando por misericórdia, como diz
Mateus 7, ele vai dizer: eu nunca te conheci. Porque comportamentos pecaminosos demonstram um coração sem Cristo. Existem filhos cuja atitude e o coração podem enganar aos seus pais e a si mesmo, mas não podem enganar a Deus. Aquilo que os nossos olhos não veem, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vê e Ele pune e Ele sabe. Um dia o Senhor virá. E o versículo 12 vai dizer que comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus amados irmãos, nesse dia, e hoje nós estamos aqui, eu quero dar a vocês dois caminhos a seguir, para todos nós. Fazer a vontade de Deus não é algo fácil. É algo penoso. É algo que demanda trabalho. Ensinar os nossos filhos demanda esforço, demanda trabalho. A melhor maneira de nós mostrarmos que amamos os nossos filhos não é dar para eles tudo aquilo que nós não tivemos quando nós éramos pequenos. É dar-lhes um caráter diante de Deus. É fazê-los crescerem como homens e mulheres dignos, íntegros diante de Deus. Isso, dinheiro nenhum no mundo compra. Meninas começam a prostituírem-se desde pequenas. Não de maneira física, mas a mostrarem os seus corpos, a oferecerem os seus corpos para os homens insaciáveis que hoje existem. Nós não podemos permitir esses comportamentos. Nós não podemos permitir que nossos filhos sejam perdidos por conta da nossa preguiça em ensiná-los nos caminhos do Senhor. Às vezes, meus irmãos, dizer não aos nossos filhos é a maior prova de amor que nós temos. Mas, pastor, pode ser tarde demais. Tarde demais é só para o preguiçoso. Não estou dizendo que você tem que chegar em casa, tirar a cinta e dar nos lombos do seu filho. Estou dizendo isso. Eu creio que o primeiro passo que todos nós precisamos ter é humildemente chegarmos diante de Deus e clamar ao Senhor por misericórdia. Misericórdia sobre nossas vidas, nossas famílias e sobre os nossos filhos. Clamar ao Senhor que nos ajude a termos sabedoria para fazer o que é correto diante de Deus. E demonstrando aos nossos filhos que nas nossas atitudes o nosso não é uma bênção para eles. Ensinando-os a amarem ao Senhor, amarem a palavra de Deus. A minha filha está aqui, ela sabe, podem perguntar. Se eu estiver mentindo, ela tem a liberdade de dizer para vocês. Elas todos os dias têm que ler a Bíblia dela. Elas leem a Bíblia conosco. Sempre nós fazemos o tempo devocional, porque estamos desde pequeno ensinando para elas o que é importante diante de Deus. Temos tempo para rir juntos? Temos. Temos o programa que nós gostamos de assistir juntos? Temos. Mas temos um tempo todos os dias separado para nós adorarmos a Deus. E isso, meus amados irmãos, é inegociável. Para concluir, a coisa mais triste na história de Eli e seus filhos é que o pai nunca teve qualquer arrependimento. Você não vê Eli se arrependendo. A história de Eli termina quando ele sabe que os seus filhos morreram. Ele continua imóvel. Quando ele vê ou quando ele ouve que a arca de Deus foi tomada, ele cai para trás e morre. Mas os seus filhos, ele já sabia o que aconteceria e no seu coração ele já estava com aquela informação como se nada tivesse acontecendo. Então ele assimilou aquilo como tudo bem. Deus quis, vai ser assim. Em momento nenhum ele mostrou arrependimento. Ele não clamou por misericórdia ao Deus de toda misericórdia, porque o Deus que nós servimos é um Deus de ira, mas é um Deus de misericórdia. Também, meus irmãos, ele aceitou passivamente a disciplina de Deus e ele não fez nada para mudar a situação. Nós podemos. E eu não estou falando só de filhos que estão em casa, às vezes são os filhos adultos. E nós precisamos dar os nossos exemplos de como é importante nós servirmos ao Senhor. Eu desejo para todos vocês que nenhum de nós sejamos como foi o sacerdote Eli.
Sugiro a vocês, deem mais uma lida na tua casa, 1 Samuel 2 até 4. Vocês vão ver a tragédia de um pai que não amou os seus filhos, a ponto de zelar pela sua vida espiritual. Se vocês querem anotar, talvez no seu celular, no seu WhatsApp, os versículos de Provérbios que foram lidos, Provérbios 29:15, 22:15, 23, 13 e 14. Posteriormente, vocês podem ler novamente em suas casas. Leiam em várias versões. Vai lhe dar uma compreensão melhor daquilo que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos filhos íntegros e que mesmo que um dia os corações deles, que Deus não permita, mas se um dia o coração deles se desviarem, que nós tenhamos diante de Deus a tranquilidade de ter guiado cada um deles nos caminhos do Senhor. Que Deus dê essa graça a todos nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, mais uma vez em sua presença, eu entendo, são palavras difíceis, são palavras duras, mas são necessárias, Senhor. Todas elas, 100%, cabem a mim como Pai, e Tu hás de cobrar daquilo que tenho falhado, como Teu servo e como Pai. Mas cada dia, o Senhor tem dado a oportunidade de poder melhorar, de poder trabalhar nas minhas falhas, da mesma forma que eu oro que o Espírito Santo dirija o coração de cada um dos irmãos. Eu sei, ó Deus, que todos nós amamos os nossos filhos, mas não podemos amá-los mais do que amamos o Senhor. Que não os coloquemos no trono das nossas vidas, mas que coloquemos o Senhor. Que buscamos na Tua palavra os meios para que possamos criar os nossos filhos, ensiná-los através do nosso exemplo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a resposta está na palavra de Deus. Sempre. A resposta está na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.